bases de dados de sistema. A gente vai falar agora sobre MSDB, bacana ter isso em mente, que são bancos de dados, assim como qualquer outro que você possa criar, é um banco de dados e ele vai funcionar. Então, quando você pensa em MSDB, já pense em SQL Server Agent. É ele que utiliza muito esse banco de dados, ele que vai fazer schedule de job, ele que vai configurar alerta, mas outros serviços também, outras funcionalidades dentro do SQL Server, vai utilizar o SQL Server Agent como log shipping, como o Management Studio, o Server Broker, Database Mail, enfim. Tem várias features que utilizam o MSDB para salvar dados, mas ela é principalmente utilizada pelo SQL Server Agent. E depois de pensar em SQL Server Agent, pense em histórico de backup e restore. Então, sempre a gente coloca todos os backups e restores que a gente faz dentro do banco de dados, dentro do SQL Server, eles vão ficar salvos. Esses registros, eles vão ficar dentro da MSDB. E isso, qual que é a grande sacada disso? Dentro do SQL 2012, tem uma nova funcionalidade de quando você for fazer o restore, enfim, peraí, só deixa eu terminar então. O histórico do backup restore, ele vai salvar o dia, vai salvar a hora, vai salvar quais backups foram realizados, se foi o full, se foi um copy, enfim, esse tipo de informação. E qual que é o lado bom? Quando a gente vai fazer o restore, ele já traz para a gente todos os arquivos de backup que foram realizados dentro desse banco de dados e vai mostrar para a gente numa lista e vai perguntar, você quer voltar em qual ponto? Ou qual desses arquivos você quer voltar? Isso que é muito bacana, que isso traz para a gente. E mesmo que se a gente não fizer através do SQL Server, se a gente fizer, sei lá, a gente escreve uma aplicação ou uma aplicação de terceiro faz acesso ao SQL via o SMO, que é o SQL Server Management Objects, que é uma classe que você implementa dentro da sua aplicação para fazer backup do SQL Server, a gente ainda salva isso dentro da MSDB. Uma coisa bacana é que o recovery model dela é simple. Então, tem dois tipos de recovery model. Tem o full e tem o simple. O full, ele vai gravar todos os dados. Então, a gente tem o banco de dados e tem o log. O log, a gente primeiro escreve dentro do log para depois ser passado para o banco de dados. Esse é o full. Ele vai sempre enchendo, vai sempre enchendo. O simple, ele vai funcionar basicamente da mesma maneira, só que uma vez que a gente escreveu e esse dado foi para o log, ele pode ser sobrescrito porque esse log é circular. Então, o simple, o log, ele é circular. O full, ele sempre é contínuo. A gente só limpa ele quando a gente faz um backup desse banco de dados, desse log. Na verdade, a gente faz o backup do log e aí sim a gente consegue diminuir o tamanho do arquivo de log. Então, o recovery model dentro da MSDB, ele é simple. Para demonstrar isso, eu vou abrir aqui meu SQL Server. Então, eu vou abrir aqui Databases, System Databases, a gente está falando da MSDB. Vou dar um botão direito nela aqui, Properties. Se nós viermos aqui em Files, por exemplo, ele vai mostrar para a gente quais são os arquivos e onde que estão esses arquivos. Então, é um outro método de a gente encontrar onde que estão os arquivos da MSDB é por aqui. Então, a gente sabe que está dentro do Data e o nome dele é MSDB Data e MSDB Log. É lá que fica. E aqui são as opções do banco de dados. Então, como eu tinha dito, o recovery model dela, por padrão, é simple. Então, ele vai manter esse registro sempre cíclico dos arquivos que foram salvos. E aqui tem todas as outras opções como um banco de dados comum. Algumas recomendações em relação a ela, sempre faça backup restore, sempre faça backup desse banco de dados para manter todas as ações que são realizadas dentro desse banco de dados, é bom manter o registro. Então, fazer o backup do backup, porque o backup, quando é feito de qualquer base de sistema, ele é salvo dentro do MSDB, mas só o registro, não o backup completo, gente. Então, é bacana a gente ter o backup da MSDB sempre fazer o backup da MSDB, para a gente ter sempre o registro atualizado, caso a gente perca esse banco de dados e a gente não tenha que que sobrescrever para um banco de dados totalmente limpo. Além disso, algumas restrições desse banco de dados parecidas com o do master. A gente não consegue setar ela para offline, a gente não consegue setar esse banco de dados para read-only, a gente não consegue fazer o drop dessa base de dados. Ela
esse banco de dados ele não sobe se não houver ele. Então, o SQL, no momento que ele está iniciando, ele precisa de vários recursos. Uma delas são as 5 databases. Uau! 5 databases aqui. Os 5 bancos de dados de sistema, eles são requeridos para que o SQL Server inicie. Caso contrário, ele não vai iniciar. Então, MSDB é uma delas, Master, TempDB, a Resource Database e a Model, elas são requeridas para que o SQL Server inicie. Então, essa é o banco de dados MSDB. Ele é necessário para que o SQL funcione. O SQL Server Agent utiliza muito ele, além de guardar informações sobre backup e restore, grava informações sobre replicação, sobre mirroring, sobre log shipping. O recovery model dela é como simples e essa é a funcionalidade dela.